para Fernanda, né? Qual é a importância de aplicar a cartografia para diminuir o problema da fome? Isso tem origem em Josué de Castro, que foi um geógrafo. E outra pergunta, o que é uma alimentação adequada? Ela pode variar segundo a área do mapa? O que é insegurança alimentar? Pronto, eu vou responder não necessariamente na ordem. Eu vou começar sobre a insegurança alimentar, né? Que perguntaram o que é insegurança alimentar, né? Então, é melhor falar primeiro o que é a segurança alimentar, né? Então, segurança alimentar, a gente tem na nossa legislação, né, uma lei de 2006 colocando, e é um tema que é discutido nacionalmente e mundialmente, que é justamente o direito, né, de todas as pessoas de terem acesso, ou seja, eles conseguirem obter um alimento, seja com dinheiro, seja no caso de crianças, adolescentes, os pais, né, a família, a sociedade provendo esses alimentos, né, e alimentos na quantidade suficiente, em qualidade, aí a gente entra na questão nutricional, né? Então, a quantidade que seja suficiente para fornecer as energias, né, os nutrientes que o nosso corpo precisa, né, em termos de qualidade, né, em termos de garantir os nutrientes que a gente precisa, né, também, né, que tem a questão da qualidade, a questão cultural, ou seja, a gente aqui não é um país que tem o costume de comer, né, deixa eu ver, carne de cobra, né, estou chutando assim, ou a própria soja, né, então não é qualquer coisa, vou dar qualquer coisa para as pessoas se alimentarem, não, tem que ter um respeito à tradição cultural, à geografia, né, o que tem de disponível no local, né, o que são os alimentos da safra. Então, a segurança alimentar é garantir, né, que as pessoas têm direito, então é uma questão de direito, né? Então, as pessoas têm direito a ter uma alimentação em quantidade e qualidade, né? Quantidade suficiente, qualidade adequadas, e com promoção na questão de ser um promotor de saúde e de qualidade de vida como um todo, né? Então, a insegurança alimentar, aí é o oposto disso. Quando eu falo em insegurança alimentar leve, né, aí a gente tem uma escala que é o método que a gente utiliza, né, para avaliar o grau de segurança alimentar ou insegurança alimentar das populações, que são esses dados que eu mostrei. Né? Então, nessa escala, a gente classifica as casas, né? A gente faz uma pergunta para uma pessoa da família, né? Geralmente é aquela pessoa que cuida mais da questão da alimentação, né? Que responde mais por isso, né? E para saber se a casa está numa situação, classificar ela numa situação de segurança alimentar, insegurança alimentar leve, né? Que é uma situação que as pessoas têm aquela preocupação, ela tem uma chance de entrar numa situação que vai falhar, né? A qualidade ou a quantidade da alimentação da família vai ficar comprometida, né? Na perspectiva que a família entende do que seja suficiente e adequado, certo? Mas não necessariamente uma situação de fome, mas que a família não está garantida. Então, por exemplo, você faltou o alimento, teve preocupação que ia faltar seu alimento porque não tinha dinheiro para comprar comida, aí a família, fiquei muito preocupada, acabou, né, quase que não deu para comprar, eu consegui com um parente e tal, então não faltou, mas fica naquela iminência de poder faltar o alimento ou parte do que é necessário para o que a família considera de alimentação adequada e suficiente. Aí, numa situação moderada, a família já começa a restringir, né? Insegurança alimentar moderada, a família começa a restringir alguns alimentos, então ela perde qualidade na alimentação dela, né? Então, eu vou deixar de comprar tais itens porque a situação está complicada. Então, a carne bovina, por exemplo, está muito cara, eu não vou comprar carne, né? E não é porque eu sou vegetariana, é porque está faltando dinheiro para comprar carne, está muito caro. Um exemplo, o óleo está caro. Então, assim, a família começa a selecionar os alimentos que vai poder adquirir, porque ela não está numa situação que pode comprar o que ela entende que é o adequado para ela, certo? E a insegurança grave é quando alguém da família, seja o adulto, seja a criança, assim, todos ou alguns, começa a cortar a quantidade dos alimentos, então pular a refeição, né?
Então, alguém não fez o café da manhã, não fez o almoço, então pulou refeição, ou então chegou a passar um dia inteiro sem se alimentar, porque não tinha como ter acesso ao alimento, não conseguiu alimento para sua família, né? Então, a gente usa uma escala para medir isso. Nessa escala, a gente não avalia a qualidade da alimentação numa perspectiva de um nutricionista, por exemplo, do que a gente entende como alimentação saudável, porque isso aí já tem outros métodos para identificar isso. É uma forma de medir pelo que a família entende, é mesmo para identificar a situação de segurança, de garantia que aquelas pessoas têm para garantir os alimentos, né, em quantidade e qualidade que elas compreendem que é o necessário para alimentar suas famílias, né? Quando a gente fala em questão da qualidade da alimentação, de promoção de alimentação saudável, aí a gente tem que ver outros métodos de investigação e também a gente tem outras estratégias, né, de promoção, que isso é uma outra vertente que é fundamental. Mas para a gente construir esse mapa da fome, esse mapa da insegurança alimentar, essa escala é uma escala que ela é validada, né? Ela foi adaptada e validada no Brasil, sendo utilizada a primeira vez em 2004, e é uma escala que tem uso internacional e permite a gente comparar dentro do nosso país e em outros, né, do Brasil com outros locais também no mundo, que também usam essa escala. Né? Então, essa é uma questão, né? Assim, a questão da segurança alimentar e a escala que foi utilizada para mostrar esses mapas para trazer o perfil da insegurança alimentar no nosso país, né? E o que a gente usa, né? A outra pergunta, ele fala, a cartografia tem origem de Josué de Castro? Né? Em termos de alimentação, Josué de Castro foi o primeiro pesquisador que construiu um mapa da fome, né? Então, ele fez uma cartografia, né? E o Geografia da Fome é um livro famosíssimo, porque ele fez essa cartografia e fez um mapeamento por regiões no Brasil e quais eram os principais problemas nutricionais, certo? E aí, com as técnicas de avaliação, as metodologias que existiam na época, que já tinha muita coisa que também ainda é utilizada hoje, mas ele conseguiu identificar e fez um panorama muito rico, né, de quais eram os principais problemas nutricionais do Brasil naquele momento, a fome onde estava, e o que é que causava isso, o que é que estava relacionado com essas problemáticas. E a outra pergunta, a alimentação adequada, né? Então, pronto, que eu falei, direito humano, né, a alimentação adequada ou alimentação e nutrição adequadas, como a gente também defende, o primeiro item é o direito de estar livre da fome, né? Então, a fome é um fenômeno muito complexo, que não é só estar desnutrido, não estar desnutrido, né? Não é os parâmetros, alguns parâmetros objetivos, mas é aquela questão, eu tenho alimento, eu não tenho alimento, a questão que tem todo o impacto emocional, social e de saúde, né? Então, o fenômeno da fome, certo? Então, o direito de estar livre da fome é um item essencial, e da má nutrição. Então, é uma coisa que os governos, que a sociedade, ela deve se organizar e ela tem condições de se organizar para que as pessoas não tenham fome nem desnutrição. Né? Eu acho que talvez tenha estudantes do ensino médio, né? Eu acredito que as perguntas, pessoas que não são da área de saúde, então pode ser uma coisa meio difícil, às vezes, de alcançar, de entender, mas, assim, todas as falas de hoje, elas mostram que não tem, a ciência, ela não tem mistério, a gente sabe dos problemas, a gente sabe, a questão é uma vontade política de organizar e de fazer social para que as pessoas não tenham fome e nem má nutrição. E a outra questão, que está dentro do direito humano à alimentação adequada, é o direito de ter uma alimentação adequada, certo? E aí, na questão de alimentação adequada, a gente fala uma alimentação que seja compatível com a promoção da saúde, né, com a promoção da qualidade de vida, né, e com respeito, né, e com a identificação social e cultural também, certo? Porque não necessariamente os alimentos, o padrão alimentar que vai promover saúde e nutrição no Canadá, vai ser o grupo de alimentos, o padrão alimentar, que vai promover saúde e nutrição no Nordeste do Brasil, né? Porque aí a gente tem uma geografia, uma riqueza, uma biodiversidade da natureza riquíssima,
que faz com que tenha muitas coisas em um local que podem ser diferentes do outro local, e do mesmo jeito as sociedades humanas foram se organizando ao longo de séculos para fazerem receitas culinárias e adaptarem os alimentos que estão no nosso ambiente, né, para a gente ter uma alimentação nutritiva e adequada dentro da nossa realidade geográfica, ambiental e social também, né? Então, a alimentação adequada é isso, ela é compatível com a boa saúde, com a boa nutrição e com as nossas tradições culturais, e muito associada com a questão ambiental mesmo, né? Do que a gente tem de riqueza natural disponível para a gente ter uma boa alimentação e nutrição disponível, e também que pode ser cultivado, né, na nossa realidade sociocultural. Né? Eu espero que tenha esclarecido, né, e mais qualquer coisa, eu acho que deve ter outra rodada de perguntas, né, professor?